Esse garoto está desaparecido desde 1982, quando ele tinha cerca de 12 anos, e a própria mãe dele disse que quando ele tinha ali por 27 anos, ele chegou em casa de madrugada dizendo que não poderia voltar para casa, mas que estava vivo. Anos depois, a mãe dele teria recebido em sua casa um envelope com algumas fotos, e uma dessas fotos havia alguns meninos amarrados que pareciam estar sendo torturados, e um desses meninos era o filho dela. Esse caso de desaparecimento é muito bizarro porque várias pessoas disseram ter visto esse garoto e assim, é bem misterioso. Vou contar pra vocês. Em 5 de setembro de 1982, o Johnny Gosch, que tinha 12 anos naquela época, acordou bem cedo, antes do sol nascer, pegou ali um carrinho de puxar que ele tinha para entregar jornais pela vizinhança e saiu de casa. O pai dele costumava andar com ele por ali para ajudar a entregar jornais, né, e passar um tempo com o filho, mas naquele dia em específico ele não acordou e o filho foi sozinho. Por volta das 7h45 da manhã, a família recebeu uma ligação perguntando por que o jornal não tinha chegado na casa deles ainda. Era um dos vizinhos ali, né, perguntando, já que ele tinha... Era como se fosse uma assinatura, sabe? Eles sabiam que a função daquele menino era entregar os jornais. A família achou aquilo muito estranho, porque por aquele horário, o filho já tinha terminado sua rota, já tinha entregado todos os jornais. Depois de receber essa ligação, a Noreen, mãe do Johnny, foi até o quarto do filho para perguntar por que ele não tinha ido entregar jornais naquele dia. Mas quando chegou lá, percebeu que o filho não estava na cama, então de fato ele tinha saído sim para entregar. O John, pai dele, saiu às pressas para procurar o filho pela rua e enquanto estava procurando, encontrou ali o carrinho dele cheio de jornais. Os pais entraram em contato com a polícia às pressas, querendo, né, que eles fizessem uma busca, procurassem por ele, mas a polícia falou que eles teriam que esperar 72 horas porque provavelmente o filho dele só tinha fugido de casa. Quando a polícia finalmente começou as buscas, eles entraram em contato com alguns outros jornaleiros por ali e esses jornaleiros disseram que tinham visto o garoto naquele dia falando com um homem já adulto que estava num Ford azul. Eles disseram que isso aconteceu por volta das 6 da manhã, mas eles não tinham muita informação sobre aquele homem ou sobre o carro, então essas pistas meio que não serviram de nada. Os pais recorrentemente iam até a televisão, mostravam foto do filho, falavam com que roupa ele estava naquele dia que desapareceu, e cerca de 2 anos depois, um menino que morava ali perto deles, que também entregava jornais, desapareceu a alguns metros do lugar onde o Johnny foi visto pela última vez. Com isso, o caso do Johnny foi cada vez mais falado, porque eles estavam ligando esses dois casos, provavelmente tinha sido da mesma pessoa. Os pais entraram em contato com uma empresa de laticínios pedindo para que colocassem a foto do filho deles na estampa da caixa de leite, sabe? E ele foi uma das primeiras crianças desaparecidas que teve sua foto na caixa de leite, porque agora isso acontece com recorrência, né? Quando desaparece uma criança nos Estados Unidos, várias vezes eles estampam a foto na caixa de leite. Os anos foram se passando e algumas pessoas diziam que tinham encontrado com esse garoto, com o Johnny. No ano de 1983, uma mulher em Oklahoma disse que viu um menino correndo pela rua assim e ele chegou até ela e disse: por favor, senhora, eu sou o Johnny, que tá desaparecido, eu preciso de ajuda. Mas parece que a mulher não entendeu muito bem na hora e o garoto saiu correndo. 2 anos depois, uma mulher foi até o supermercado e quando recebeu uma nota de $1, ela percebeu que tinha alguma coisa escrita ali. E quando ela leu, estava escrito: estou vivo, e embaixo estava a assinatura do Johnny. A polícia, a perícia, pegou aquela nota e confirmaram que era realmente a letra dele. Mas não foram só estranhos que encontraram com o garoto, supostamente. No ano de 1997, a mãe dele, a Noreen, parece que encontrou com o filho. Ela disse que era 2h30 da manhã e ouviu alguém batendo na porta e ela foi ver. Quando chegou lá, tinha um homem e do lado tinha um jovem, um garoto que disse ter 27 anos e disse ser o Johnny, o filho dela. Ela conta que nesse momento o garoto abriu a camiseta e mostrou uma marca de nascença que o filho dela tinha quando era pequeno e isso confirmou que era ele. De acordo com a Noreen, o filho dela disse que ela não poderia entrar em contato com a polícia porque aquilo colocaria a vida deles em risco e que ele havia sido sequestrado e vendido e participava de um círculo de pedofilia. E por muitos anos foi abusado, mas tinha conseguido fugir e estava vivendo sob outra identidade. Mas que essas pessoas eram muito perigosas e ele não podia manter contato com a família. O pai do Johnny disse que não sabe se isso realmente aconteceu, se a mãe imaginou tudo, se criou na cabeça dela. Eles se separaram em 1993, né? E ele disse que não sabe se realmente aconteceu. No ano de 2006, a Noreen recebeu um envelope e quando ela pegou e abriu o envelope, ela viu que tinha várias fotos ali
inclusive fotos do filho dela junto com outros garotos amarrados. A polícia começou a investigar ali, mas achavam que não se tratava do Johnny, que não era ele, enquanto a mãe afirmava que era o filho dela sim. Bom, 41 anos se passaram e o Johnny ainda está desaparecido. Muitas pessoas disseram ter visto ele. A mãe disse que recebeu essas fotos, que o garoto foi até a casa dela, que eles conversaram. Então, assim, ao longo dos anos, diversas pessoas disseram ter visto ele, inclusive pessoas estranhas que não tinham nada a ganhar ou a perder com isso, e que não falaram isso em anônimo, simplesmente disseram, eu vi esse menino. Então, não era como se fosse uma pegadinha, elas realmente acreditavam naquilo. Eu achei esse caso muito bizarro. A mulher que teve a sua pele cortada enquanto ela ainda estava viva e transformada em um terno feito de pele humana. Esse caso é extremamente bizarro, perturbador e decidi trazer ele para mais um episódio da nossa série. Então sejam bem-vindos ao... Zoa era uma estudante universitária de uma universidade que ficava na Cracóvia, na Polônia, e ela tinha 23 anos na época que esse caso aconteceu. Ela sempre foi descrita como uma menina muito tímida, depressiva, mas que ao mesmo tempo era muito simpática. Acontece que a Kata tinha depressão e ela começou a tratar principalmente depois do falecimento do seu pai. Só pra deixar claro, eu vou me referir a ela como Kata no decorrer do vídeo pra facilitar a minha pronúncia do nome dela. Bom, o que acontece? No dia 12 de novembro de 1998, ela tinha uma consulta na clínica psiquiátrica que ela sempre frequentava, porém ela acabou não comparecendo. E nisso a mãe dela foi avisada e a mãe imediatamente já queria acionar a polícia e dar a filha dela como desaparecida. Porém a polícia não aceitou, falando que ela era muito jovem, que seria melhor a mãe dela esperar um pouquinho, porque talvez ela tivesse saído pra algum lugar e não avisado ela, mas instinto de mãe nunca falha, ela já sabia que tinha alguma coisa errada e um tempo depois realmente a filha dela não apareceu e daí sim ela conseguiu dar a denúncia do desaparecimento da Kata. No dia 6 de janeiro de 1999, um pescador que estava trabalhando num rio percebeu que tinha uma coisa flutuando nele que era muito estranha e tinha um cheiro muito forte, até que ele percebeu que aquela coisa pálida tinha uma orelha. Ele achou aquilo bizarro e decidiu tirar aquela coisa do rio pra ver o que era, e foi aí que ele percebeu que aquilo na verdade era pele humana. Imediatamente ele acionou a polícia e através de exames de DNA eles comprovaram que aquela pele pertencia à Kata. E o mais bizarro é que, de acordo com a perícia, aquela pele teria sido removida enquanto a Kata ainda estava viva. Bom, nesse começo só tinha sido encontrado a pele da Kata e nem era a pele do corpo inteiro. No dia 14 de janeiro de 99, eles acabaram encontrando a perna direita da Kata e também as roupas que ela estava usando no dia do crime. O restante do corpo, como braços e por aí vai, nunca foi encontrado. E como eu disse lá no começo, uma coisa muito perturbadora é que eles perceberam que aquela pele tinha sido cortada e juntada de tal forma para ela ser vestida como um terno. Isso foi uma coisa que deixou a polícia e a população em geral extremamente chocada, né, gente? Não preciso nem explicar. Só que a investigação estava sendo muito difícil para a polícia da Polônia, tanto que até eles receberam ajuda de outros órgãos de investigação, como o próprio FBI, que entrou na investigação ainda em 1999. Nessa mesma época, um homem chamado Vladimir foi preso porque ele tinha assassinado o próprio pai e arrancado a pele do rosto dele para transformar em uma máscara, e não pelo assassinato dela. Apesar de serem crimes muito parecidos, não havia nenhuma prova que indicasse que o Vladimir era o assassino da Kata, então ele foi condenado apenas pelo assassinato do pai. Mais tarde, os investigadores concluíram que a causa da morte da Kata teria sido a perfuração de algum objeto extremamente pontiagudo, que teria perfurado ela no pescoço, na axila e no órgão genital, justamente para causar dor. Ou seja, o assassino dela tinha a intenção de que ela sentisse dor enquanto ela morria. Outra coisa que foi apontada pela investigação, mas isso lá por 2016, é que o assassino provavelmente tinha treinamento em artes marciais devido ao ferimento, enfim, as coisas que eles acabaram descobrindo com as poucas partes que eles tinham do corpo dela, e que também havia muitos sinais, gente, que ela foi torturada até a morte dela. Então, assim, ela deve ter sofrido muito, infelizmente. Até que em outubro de 2017, 19 anos depois do caso, a polícia recebeu novas evidências e acabou prendendo um homem de 52 anos chamado Wettin Robert. O que acontece? Ele morava na Cracóvia e, de acordo com a polícia, existem evidências de que ele conhecia a Kata. No seu apartamento, eles encontraram sangue no
banheiro, porém eles não explicaram muito bem qual era a natureza desse sangue. O Robert também tinha treinamento em artes marciais e, de acordo com a polícia, tem muitas evidências que colocam ele na cena do crime, mas tipo, muitas mesmo, mas eles não divulgaram todas elas até hoje. E outra coisa é que ele já era suspeito na época que o caso aconteceu. Lá em 99 ele já estava na lista de possíveis suspeitos, porém ele não foi investigado profundamente na época. E outra coisa que eu acho que é a mais bizarra sobre o Robert é que existem registros de que ele visitava o túmulo da Kata. Então, assim, pra mim, isso já é uma coisa extremamente forte, fora que ele já tinha histórico de violência contra mulheres. De qualquer forma, o julgamento oficial desse homem não aconteceu até hoje, e desde 2019 ele está preso preventivamente. De acordo com a polícia, eles têm muitas provas, porém ainda falta encaixar algumas coisas na investigação e eles não explicaram isso direito até os dias de hoje, então a gente tem que aguardar para ver qual que vão ser as cenas dos próximos capítulos.